Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, mas Deus abençoe mesmo. Eu não estou falando apenas palavras, eu estou concordando com você, sabe? Unindo a minha fé junto com a sua, para que então seja realizado na sua vida aquilo que Deus tem concordado, aquilo que Deus tem falado e que nós temos concordado com Ele. Que essa é a fé que Deus espera de cada um de nós, que nós concordemos com a sua palavra, concordemos com a sua voz, com o seu espírito, com a sua mensagem, sabe, com a sua palavra mesmo, com as suas leis, com os seus mandamentos, com a sua justiça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, a sua compaixão. Deus, Ele quer que nós concordemos com Ele. Então, quando nós concordamos, assim, você aí, aonde quer que você esteja, nós aqui unimos a nossa fé num só espírito, quer dizer, num só pensamento, numa só ideia, numa só palavra, num só espírito, o Espírito Santo. Entendeu? Você, olha, quando Jesus ele nos insta a orar, quando a Bíblia fala que nós devemos orar todo o tempo, é justamente por isso. Deus, ele sabe o que nós precisamos. Eu não preciso falar com Ele o que eu estou necessitando. Eu não preciso, Ele já sabe. Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que pedir uma coisa que Ele já sabe que eu estou precisando? Porque Ele quer só que eu concorde com Ele, que eu concorde com a sua palavra, aceite essa palavra, beba dessa palavra e mantenha essa palavra viva, sabe, dentro de mim. Como diz o texto sagrado, que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, eu concordo. Ele levou, ele carregou, sabe, a gripe, a enfermidade. Ele carregou qualquer que seja a maldição que este mundo tenha, que tenha desabado sobre esse mundo. Ele carregou sobre si. Ele foi o próprio maldito, ele foi a própria maldição para tomar lugar de nós. Você concorda com isso? Eu concordo, graças a Deus. Se você concorda, então isso se efetiva, é executado na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Essa é a fé que conduz a gente à vida, que conduz a gente a um novo nascimento. Essa é a fé que agrada a Deus. É a fé que faz você ser justo, justa, mesmo não merecendo nada. Essa é a fé que nos justifica, que faz a gente merecedor diante de Deus, quando nós concordamos com Ele. É como o Senhor Jesus, ele disse: se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Que maravilha isso! Deixa eu lhe dar para você uma palavra que eu recebi ouvindo uma esposa de um bispo mostrando uma palavra que está lá nas Sagradas Escrituras e que me fez entrar, sabe, numa alegria dentro de mim, na minha alma, sabe, aquele gozo na alma, sabe, aquela alegria do Espírito Santo. Veja só o que diz a palavra. Você sabe, nós temos trabalhado, lutado para que haja a manutenção da nossa fé na palavra de Deus. Porque o mundo, ele traz muitas distrações. O diabo traz muitas distrações.
A carne, ela almeja muitas distrações, mas quando nós fixamos a nossa mente, nosso coração nas promessas de Deus, então nós mantemos-nos vivos para vencer todo o mal. Olha só o que diz o texto sagrado. Deus usando Moisés para falar com o seu povo. Diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. E não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, que eu tenho visto, você tem visto, as grandezas, os milagres de Deus. Se você não viu ainda na sua vida, você tem visto na vida dos outros, porque sempre nós estamos vendo aí testemunhos de pessoas que foram extraordinariamente avivadas, ou digamos ressuscitadas. Nós temos visto a grandeza de Deus, sabe, diante dos nossos olhos. Então, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Quer dizer, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, você não pode jamais esquecer. Eu nunca esqueço de onde eu vim. Nunca me esqueço. Às vezes eu lembro, eu faço até como menção de exemplo daquilo que nós vivenciamos no passado. E graças a Deus, porque assim fazendo, nós não nos esquecemos de onde nós viemos. Então ele diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Porque a palavra de Deus, ela é Deus falando, é a voz de Deus para todos ouvirem. Todos têm o direito de ouvir, o privilégio de ouvir a voz de Deus. Difícil é a pessoa se inclinar, se sujeitar, obedecer a sua voz. E, obviamente, colher os frutos dessa obediência não são muitos, infelizmente, mas quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, que ouça essas palavras. Guarda bem, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não te esqueças o que os teus olhos têm visto. Minha amiga, meu amigo, eu sei que lutas, dissabores, problemas, aborrecimentos, sentimentos, sabe, sentimentos maus, sentimentos bons, tudo que nós vivenciamos nesse mundo é passageiro. Um dia nós vamos entrar no descanso do Altíssimo. Nós vamos repousar no repouso do nosso Pai. E aí já não haverá mais lágrimas, choro e nem lembrança do que vivemos aqui embaixo na terra. Não teremos lembrança de nada, de ninguém daqui da terra. Nada e ninguém. Então, os entes queridos que foram, que passaram para a eternidade, se são salvos, nós não vamos reconhecê-los, nem eles a nós, lá em cima no repouso de Deus. Aqueles que morreram e foram
condenados ali ao tormento eterno, a gente tampouco vai saber. Porque lá no céu, tudo será 000, novinho em folha. Você vai ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Você vai ter o repouso, você vai descansar, repousar no repouso de Deus. Que maravilha, né? Essa é a promessa para nós. Essa promessa está viva dentro de nós. Por causa delas, nós lutamos, nós enfrentamos o que tem que enfrentar, sem nos esquecer de guardar a nós mesmos e guardar bem a nossa alma, quer dizer, a nossa salvação. Vale a pena, minha amiga, meu amigo, vale a pena você enfrentar o que tiver que enfrentar, porque a vitória está próxima. Nós estamos vivenciando os últimos tempos e nunca se viu, né? Tanta confusão, tantos prognósticos, né? Infernais, como nós temos visto nesses últimos tempos. Mas, graças a Deus, são sinais da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Que Deus ilumine essas palavras no seu coração e na sua mente. E que essas palavras jamais sejam esquecidas. Jamais. Ensina-as aos teus filhos e também aos filhos de teus filhos. Essa é a ordem de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe e até depois, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.